Olá, hoje eu estou recebendo a doutora Márcia Santos Raia, médica ginecologista e docente do curso de medicina da Unimax. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada aí pelo convite. É uma alegria e um prazer enorme estar aqui de novo com vocês falando sobre esse assunto. Doutora, a mamografia de rotina em mulheres deve ser feita a partir de qual idade? Existem recomendações diferentes de acordo com as instituições de saúde do nosso país. De acordo com o Ministério da Saúde, ela é recomendada a partir dos 50 anos. E a mulher deve fazer, então, até os 69, com um intervalo de 2 anos. Mas essa recomendação não é unanimidade. Tem outras sociedades também de importância no nosso país, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologista, a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, que recomendam que esse exame deva ser iniciado a partir dos 40 e com um intervalo de 1 ano. Doutora, toda mulher com familiares que tiveram câncer de mama devem fazer o teste genético? Não exatamente assim, não são todas as que tiveram histórico. Existem alguns fatores de mais risco, e aí, nesses casos, sim, deve ser avaliado e realizar os testes. Por exemplo, se teve mais de 2 familiares com câncer de mama, mas principalmente se esse câncer apareceu antes da pessoa ter os 50 anos. Porque o câncer ele é mais comum quanto mais idosos nós nos tornamos. Então, a gente desconfia de ter uma mutação genética quando esse tumor aparece em pessoas abaixo dos 50 e algumas outras situações também, por exemplo, câncer de mama em homens, também seriam alguns dos fatores. O uso de silicone, ele aumenta o risco de câncer de mama? Não, o uso de silicone não está demonstrado que aumente o câncer. E quais os sintomas e sinais de câncer de mama que a gente deve ficar atento? Esse é um assunto extremamente importante, porque com o divulgar, né, das informações, com o conhecimento desses fatores, é o que vai levar as mulheres a irem buscar o diagnóstico, né? Que o foco até do Outubro Rosa é o tratamento precoce e o diagnóstico no começo, que é o rastreamento. Então, quais são os sintomas e os sinais? Ela pode perceber, por exemplo, um nódulo na mama, em qualquer parte da mama. Esse nódulo, em regra geral, ele é duro, então se ela aperta, ele não tem uma consistência mole, ele é endurecido. O que chama atenção é que esses nódulos, eles, em regra geral, não causam dor. Então, a gente atende muita gente no consultório preocupado com a mama com dor, a mama dolorida, e, em regra geral, o câncer de mama não dói. Fora o nódulo da mama, a mulher também pode notar a pele da mama fica diferente. Ela pode ficar um pouco avermelhada, ou ela pode ficar endurecida como se fosse uma casca de laranja. Aquela consistência da casca de laranja, ela fica bem endurecida e irregular. Além disso, ela pode perceber que sai líquido do bico do seio, né, ali do mamilo, e principalmente se o líquido que sair for de um aspecto sanguinolento. E ainda ela pode notar nódulos na região do pescoço, na região acima da clavícula, que a gente chama de supraclavicular, que é essa região aqui que eu estou mostrando, por exemplo, e pode surgir nódulos nas axilas, que são debaixo dos braços. Então, estes são os principais sinais de atenção que ela deve procurar um médico com bastante rapidez. Doutora, você pode contar um pouco pra gente se existem outros tipos de câncer de mama? Se existe mais de um tipo? Os cânceres de mama, sim, existem alguns tipos, de acordo com o tipo de glândula, de acordo com o tipo de tecido mamário, né? Que na mama nós temos tecidos diferentes. A gente tem tecido gorduroso, a gente tem tecido glandular. O mais comum normalmente é o ductal, que pega o ducto da mama, mas existem tumores diferentes e o que vai dizer se ele é diferente é quando a gente faz a biópsia e no resultado da biópsia que vai dizer exatamente o tipo do tumor de mama. E com base nesse tipo e outros fatores também que a gente chama de estadiamento, se a doença está mais localizada ou se a doença já disseminou, com esses critérios que se definem os melhores tratamentos. O uso de anticoncepcional, ele aumenta o risco do câncer de mama? Então, existem alguns trabalhos que dizem que indicam sim que o uso dos estrogênios podem aumentar estatisticamente a chance de câncer de mama. O uso de pílula a longo prazo ela é considerada um fator, sim, um fator de risco.
Eu estou conversando com a doutora Márcia Santos Raia, ela é médica ginecologista e docente do curso de medicina da Unimax. Doutora, o câncer de mama, ele tem cura? Sim, o câncer de mama tem cura. Estatisticamente falando, é considerado em torno de 80, 85% das chances de cura. Mas essas chances de cura, elas estão muito relacionadas ao diagnóstico precoce. Então, quando se faz um diagnóstico no começo, as chances de cura aumentam bastante. É possível ter câncer mesmo sem sentir nada no autoexame? Exatamente. É possível, sim. Por isso que as medidas que são tomadas de diagnóstico precoce, que é por isso, é uma das principais indicações até de se fazer, por exemplo, a mamografia, que a gente vai diagnosticar o câncer nas fases bem iniciais, antes da mulher sentir absolutamente nada. E aí que é a época ideal para tratar. E as mães que estão amamentando, elas podem desenvolver o câncer durante a amamentação ou após? A amamentação, ela é um fator de proteção para o câncer de mama. Então, as mulheres que amamentam seus filhos, e principalmente se elas amamentam antes da idade de 30 anos, a amamentação é um fator de proteção para o câncer de mama. Ou seja, a mulher que amamenta, ela tem o seu risco reduzido. Mas isso não quer dizer que o câncer não possa surgir no período da amamentação ou após. Então, mesmo durante a amamentação, mesmo após a amamentação, o câncer pode se manifestar. O câncer pode voltar mesmo após a paciente receber alta? Infelizmente, pode. Se fala de cura de câncer, mas também um outro conceito que se usa é tempo livre de doença. Então, em algumas situações, e mais comum, quando o tratamento é feito já nos estádios ou nos estadiamentos mais avançados da doença, sim, ela pode voltar. E qual a idade mais comum da incidência do câncer de mama? A partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, a mulher tem mais chance, mas em torno aí de 20, 25, às vezes 30%, ele pode surgir antes, ali na faixa de 40, 45, 50 anos. Essas são as faixas mais frequentes. Mas quanto mais velha a mulher fica, a chance é maior. E doutora, quais são os fatores de risco mais importantes do câncer de mama? Olha, embora muita gente pense que o fator genético seja o fator de risco mais importante, ele é um fator de risco, os fatores genéticos, mas eles correspondem a uns 10, 15%. Os fatores de risco assim mais habituais, por exemplo, o envelhecimento. Então, o envelhecimento é o fator mais comum. Simplesmente o fato de envelhecermos que nosso risco está aumentado. Tem os fatores reprodutivos, como a gente conversou um pouquinho sobre a amamentação. As mulheres que amamentam, principalmente antes dos 30 anos, vão reduzir o fator de risco. Então, se a mulher não amamenta, ela tem mais chance. Aquela que teve uma menstruação muito cedo, ali antes dos 12 anos, que a gente chama de menarca, que é a primeira menstruação, quando ela é precoce. Então, quando ela menstrua antes dos 12, o risco dela é maior. E se a menstruação também encerra após os 55 anos, que é a menopausa tardia. A menopausa tardia é um fator de risco. A mulher que nunca teve filho, que nunca engravidou e que nunca amamentou. Então, essas mulheres também têm um fator de risco mais alto. Fora isso, existem fatores outros, como, por exemplo, o uso de álcool. O álcool é um fator de risco para o câncer de mama, o uso do álcool. O tabagismo, então o uso do cigarro, o tabagismo é um fator de risco. As mulheres que estão acima do peso, obesidade é um fator de risco. O sedentarismo é mais um fator de risco. E um outro fator de risco é uma exposição à radiação ionizante. E como que a mulher é submetida à radiação ionizante? São através de exames, por exemplo, tomografias. Então, tem gente que é submetida a tomografias numa quantidade muito grande. Qualquer radiografia, mamografia, raio-x de tórax, quaisquer deles. Então, a gente sempre diz que esses exames são essenciais em várias situações, mas tudo com moderação. Tem que avaliar a indicação realmente de fazer esses exames e não fazer de uma maneira desnecessária. Tem como outra coisa que você me perguntou que também inclui, que é o uso de pílula. As pílulas são medicamentos extremamente utilizadas e são muito estudadas no mundo inteiro, mas sim há relatos que o uso aumentou, não com uma estatística importante, mas sim que aumentou o câncer de mama. E as mutações genéticas, que os genes mais comuns aí relacionados à mama são
a mutação desses genes, que é o BRCA1 e o BRCA2, que são os mais relacionados com o câncer de mama. Quem tem essas mutações tem o risco muito, aí sim, o risco é muito aumentado de ter em torno de 85% dessas mulheres que têm a mutação terão o câncer de mama. Só que aí eu queria chamar a atenção nessa questão da mutação, porque tem muita gente que pensa que o câncer de mama é o mais importante nessas mutações, e nem sempre. Tem outros cânceres que estão relacionados a essas mutações, por exemplo, o câncer de ovário, e que o diagnóstico precoce do câncer de ovário é mais difícil do que o câncer da mama. No caso de reposição hormonal, aumenta também o risco do câncer? A reposição hormonal, ela vai aumentar, mas principalmente em quem já tem o fator de risco inerente, independente da reposição. As doses de reposição hormonal, elas são muito baixas, comparado com o que a mulher produz enquanto ela não está na menopausa. Então, mas tem vários trabalhos já que demonstram um risco aumentado, principalmente quanto maior o número de anos de uso. Porém, essa chance é muito baixa. Não é algo que a gente se preocupe muito quando a gente seleciona as pacientes que vão fazer a terapia hormonal, que a gente avalia bastante os riscos. E por que eu reforço isso? Porque a terapia hormonal ela tem tantos benefícios, que são muito maiores do que os riscos em potenciais do câncer de mama, e a gente consegue, na grande maioria das vezes, afastar esses riscos e não usar nessas pacientes. E doutora, parece que atualmente há um aumento na incidência do câncer de mama em mulheres jovens, por volta de 30 anos. Pode ter alguma relação com a dieta? Acredito não, né? Assim, o que a gente vê, que houve na literatura e que também na nossa prática, sim, tem aumentado. Não é um aumento assim tão expressivo, mas sim tem aumentado. Deve estar relacionado com a dieta no sentido que a obesidade e o sedentarismo são fatores já considerados, de certeza, que são potencialmente causadores da neoplasia maligna da mama, do câncer de mama. Então, essa dieta inadequada que a nossa sociedade moderna hoje faz, né, de alimentos industrializados, usa um pouco aí os alimentos mais naturais, sem uso de nenhuma outra substância, de conservantes, por exemplo, entre outras coisas, né, de não usar o alimento aquele preparado, mais caseiro, tem contribuído muito para a obesidade, e a obesidade, sim, é um fator de risco já confirmado de aumento do câncer de mama. Não só o câncer de mama, né? Mas falando especificamente do câncer de mama, então a alimentação, sim, contribui para esse risco de obesidade que está relacionado com o câncer de mama. E doutora, para a gente já finalizando, você pode falar para a gente qual a importância da equipe multiprofissional no tratamento do câncer de mama? Olha, essa importância, ela é essencial, assim, é essencial que tenha a equipe que a gente chama de né, multidisciplinar, porque você não vai ajudar essa paciente na sua integralidade se apenas oferecê-la o tratamento específico para a patologia, né? A gente vai na área de cirurgia e opera a paciente, o oncologista, em algumas situações, quando é indicado, vai prescrever a quimioterapia, a imunoterapia, hormonioterapia, mas a paciente precisa de um cuidado integral, ela precisa de um apoio, para começar, da família, né? A família, amigos, para dar o suporte nesse momento tão difícil, mas ela vai precisar às vezes, de fisioterapia para melhorar a questão da mobilidade, que às vezes ela pode ter alguma parte da mobilidade de braço, por exemplo, reduzido, apoio psicológico para esse momento difícil de um profissional especializado. Algumas entram em depressão, em ansiedade, o medo da morte, né, a expectativa da cura. Então, a equipe multidisciplinar, com certeza, é essencial no sucesso do tratamento e na redução aí do sofrimento dessa mulher e da família. Eu conversei com a doutora Márcia Santos Raia, médica ginecologista e docente do curso de medicina da Unimax. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, e conte sempre com a Rádio Jornal. Bom dia a todos, eu que agradeço aí, é uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente.